Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos para o estudo 2 do tema aí do estudo bíblico Pathfinder, né? Ou Pathfinder, que é mais fácil falar, né? Mais divertido falar. E partiu, vamos lá. Qual que é o primeiro tema então, né? Vamos lá. Vamos entender então esta guerra. Que guerra é essa, né? Porque o tema de hoje é qual guerra? Então vamos entender essa guerra. O que mais sabemos sobre essa guerra? Efésios 6, versos 11 e 12. Diz o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E olha lá, não tem jeito, nós estamos no meio dessa guerra e não temos como ser afetados por ela, né? Como não termos, né? Como a gente é afetado, não tem jeito, né? Nós a chamamos de grande conflito, é a guerra do bem contra o mal, de Deus contra o inimigo de Deus. Cada um precisa tomar o seu lado da guerra e fazer a sua escolha, que é evidenciada na nossa maneira de agir e viver. Então, pergunta 2 aí para você. Qual é a estratégia do inimigo? Daniel 8, 12 diz o quê? O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário, por causa das transgressões. E aí vem a resposta para você. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. E olha lá, né? Temos então a sequência aqui para você, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, verso 25. Então, a estratégia do inimigo é deitar a verdade por terra, né? E também mudar a verdade em mentira. Tenso, não? E como ele fará isso? Olha lá, Mateus 24, 24 diz o quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E olha lá, Apocalipse 16, 14 diz o quê? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Olha lá, tem mais para você, né? Satanás ele usa vários caminhos para o engano. Um deles é criar um grande número de caminhos, religiões e pensamentos também, tá bom? Quanto mais existem, mais difícil fica de encontrar o caminho certo, não é? Outra maneira de Satanás que ele tem usado para enganar as pessoas são os sinais e milagres que vão se intensificar cada vez mais. Assim, ele consegue desviar as pessoas do conhecimento da verdade e da palavra de Deus, pois os milagres sempre acabam impressionando, não é? E por que o inimigo nos ataca? Uma boa pergunta para você também. Isaías 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então, ele tinha um sonho de ser como Deus. Perigoso, não? E como é apresentado o nosso líder e protetor? Apocalipse 1, versos 13 a 16, diz o quê? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha lá, Daniel 10,
versos 5 e 6, diz que levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Daniel 10, versos 5 e 6. Né? E aí, vemos ali mais uma palavra, né, um texto bíblico ali de Daniel 3, 25. Diz o quê? Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esse relato aí, né, tá lá quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha ardente, porque não adoraram a estátua de ouro de Nabucodonosor, e quando eles foram jogados nessa fornalha, em vez de ter apenas 3, tinham 4, e o quarto, né, era semelhante então a um filho dos deuses, né? O próprio Jesus estava ali. Onde começou essa guerra? Uma boa pergunta também para você, não é? E olha lá, Apocalipse 12, 7 a 9 diz o quê? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, mas, né, nem mais se achou no céu lugar para eles, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Daniel 3, verso 25 diz o quê? Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Né? É uma repetição aqui, talvez esteja o erro na própria arte, tá bom? Mas o texto ali, então, você descreve onde começou essa guerra. Saiba mais. É fácil notar que todas as pessoas pecam, mas agora vem a pergunta: quem foi o primeiro a pecar? Ezequiel 28, 14 a 17 diz o quê? Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Olha o que o Gael comenta aqui, né? Fazendo um complemento aqui, lá em Isaías 14, versos 12 e 13. O grande conflito entre o bem e o mal surgiu no coração de um anjo que era perfeito e que almejou ser igual ao Altíssimo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Agora, algumas curiosidades para você. Vamos lá. Se Satanás foi criado perfeito, por que ele pecou? Vamos lá, resposta para você. Porque Deus criou todos os seres com uma coisa chamada livre-arbítrio. Em outras palavras, liberdade de escolha. Deus não queria que fôssemos obrigados a nada. Queria que o amássemos e o adorássemos de coração e não por obrigação. Tá? Sendo assim, apesar de Satanás ser perfeito, ele fez uma escolha muito errada. A Bíblia diz que isso é um mistério. E outra pergunta para você: por que Deus não destruiu Satanás? Vamos lá. Porque se Deus fizesse isso, o restante dos seres obedeceriam e o adorariam, né? Não por confiança e amor, mas por medo. Pior, os anjos poderiam pensar: está vendo? Satanás estava certo. Viu como esse Deus é mau? Mas, né, Deus escolheu um caminho diferente, de amor, graça e misericórdia. Assim como
por nós que também pecamos. Ele tem amor por cada um de nós, né? Imagina se ele tivesse nos destruído. Se você pecou, você é destruído. Aí não teria nem gente nessa terra, né? Minha decisão hoje, seguinte: creio que vivemos em meio a uma grande guerra do bem contra o mal. O grande conflito. Sei que isso traz muitas dificuldades para a nossa vida, mas essa guerra já tem um lado vencedor. Meu desejo é obedecer a Deus e usar a sua armadura para ser vencedor junto com Ele. Então a sua decisão é estar ao lado de Deus, tomar parte nesta guerra, e espero que a sua parte seja junto com Deus. Bem, esbravador, esbravadora, fique com Deus e até a próxima. Valeu!